Bom, antes de mais nada, eu quero cumprimentar vocês aí em todo o Brasil que estão me acompanhando e fazer um registro a respeito do comentário que eu fiz ontem aqui neste canal de YouTube aqui. Até há pouco estava dando uma olhadinha, estava um registro ali de 12 mil visualizações, né? Eu fiz uma comparação com a live do Lula da Silva hoje. Toda terça-feira de manhã ele faz uma live, né? E eu, hoje mais cedo, fiz esse registro ali, coloquei inclusive no vídeo, o vídeo do Lula da Silva falando, né? Toda terça-feira. Estava querendo imitar o Bolsonaro. Mas o que me espantou foi o seguinte: eu fui ali no pé do YouTube para olhar quantas pessoas estavam acompanhando e 92 pessoas, olha, 99 dezenas. 92. Comparado, por exemplo, com esses 12 mil que acompanharam esse meu comentário de ontem, isso não é nada, né? Comparado, então, com aquele número espantoso que o Bolsonaro conseguiu, na melhor das suas lives, 18 milhões de visualizações. E como é que um cara desse foi eleito presidente? 92 pessoas. Há pouco eu estava olhando para ver quanto é que estava a soma do dia, estava em 400 e poucos, não estava nem 500. Bom, então eu quero cumprimentá-los aí, dizer para vocês que eu tento voltar quase que diariamente aqui, mas eu preciso manter aceso o meu blog polibiobraga.com.br. Se vocês quiserem realmente acompanhar o que está acontecendo de mais relevante na política brasileira aqui do Rio Grande do Sul e economia, dá uma olhadinha ali. Olha, a todo momento eu estou atualizando, desde as 7 da manhã. O que tem de mais relevante aí na política e na economia brasileira, eu estou atualizando. Nem sempre eu consigo, todos os dias aqui, produzir um comentário como esse, mas eu tento fazer. Bom, olha, eu quero repetir até uma boa parte do comentário que eu fiz ontem, porque a cada dia que passa, fica mais evidente a aliança que estabeleceram as cúpulas do Judiciário, do Legislativo e agora do Executivo, visando ferir politicamente o ex-presidente Bolsonaro e, por consequência, claro, intimidar todos nós, o povo brasileiro, forçando-nos a ficar longe das ruas. É o que eles querem, né? Tem conseguido até. É o eixo do mal na sua plenitude. Até a saída do Bolsonaro, do governo, essa aliança perversa que usa a grande mídia como seu cavalo de batalha, ou de mentiras, ou de produção de factoides, contava com o apoio do Poder Executivo. Não contava com o apoio do Poder Executivo. O presidente era o Bolsonaro, né? Então, até ali, não contava, né? O eixo do mal não contava com o apoio do Executivo. Mas tudo mudou depois que eles alçaram Lula da Silva ao Planalto. Ficou como chefe do Poder Executivo. Isso tudo que eu estou dizendo agora ficou evidente na armadilha política que levou centenas e centenas de manifestantes à prisão nos dias 8 e 9 de janeiro. Vocês acompanharam isso aí. Eu tenho acompanhado por aqui. Olha aquela imagem da farsa dos chefes dos poderes atravessando a Praça dos Três Poderes nos idos de janeiro. Aquilo ali foi a prova cabal de que a armadilha funcionou. Como antes funcionaram armações semelhantes, políticas, como foi o caso do incêndio do Reichstag, do parlamento alemão, na Alemanha, que resultou no fortalecimento do líder nazista Adolf Hitler. É para fortalecer essas jogadas, o poder dominante. É claro que muita gente não entendeu até agora o tamanho daquela arapuca política de 8 de janeiro, mas ela está se revelando cada vez mais para o conjunto da população brasileira. Até agora, tem muita gente que acha, eu vejo isso nas manifestações que eu recebo por WhatsApp, muita gente acha que o ministro Alexandre de Moraes e os seus do Supremo e do TSE atuam por conta própria. É um poder próprio. Não, eles fazem isso porque querem. O Alexandre de Moraes ele é um sumo sacerdote aí desse poder judiciário aí. Atua por conta própria. Simplesmente, além disso, exercendo as suas atividades jurisdicionais. Portanto, tudo de acordo com o Estado Democrático de Direito. Não é assim. Para respaldá-los, estão ali o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele não deixa passar pedido de impeachment contra ministro nenhum do Supremo.
e respalda nas horas mais agudas, até publicamente. Ou não deixa passar nada lá para dentro do plenário do Senado que possa, de alguma forma, questionar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas além do Rodrigo Pacheco, agora mais manhoso, raposão, se inclui, vocês podem incluir também o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele também está entrando nisso aí. Ele não entrou total ainda porque ele quer fechar esse governo de coalizão com o Lula. E o Lula está resistindo um pouco. Então ele fica naquela jogada manhosa dele de raposão. Mas quando tem que intervir, intervém. Em favor do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, de todo o eixo do mal. Ou seja, o poder legislativo federal, em todo o seu esplendor de sabugice, cabonitismo, cabotinismo e deslealdade, está em plena ação. Mas estes, ao contrário da mídia podre, não são gatos escaldados, né, esses políticos aí. Eles não aparecem com as suas caras sujas ao crivo do povo brasileiro. A mídia podre aparece. Na maior parte do tempo, esses políticos, como Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira, eles atuam por trás dos panos. Era o que o poder executivo do Lula da Silva vinha fazendo até há pouco, deixando para os outros o trabalho sujo de demonizar diariamente Bolsonaro e encurralar o povo brasileiro de oposição. Nos últimos dias, no entanto, líderes lulopetistas de grosso calibre e até mesmo ministros do atual governo passaram a revelar que o governo inclui-se prazerosamente nessa aliança aí. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou citar 2 casos aqui, dos últimos dias. Um, que eu já até falei ontem com vocês aqui. As declarações do ex-ministro da Justiça, de Dilma, Eugênio Aragão, que eu chamo de o ministro O Breve, porque ele ficou pouco tempo ali, que revelou o seguinte ao site lulopetista Brasil 247. A prisão de Bolsonaro está cada vez mais próxima, mas o governo não pode cometer abusos. Olha, nós não podemos cometer abusos. Nós quem? O lulopetismo, o governo. Nós, quem? O lulopetismo, o governo, mais quem? Mais os seus aliados, que eu acabei de citar aqui para vocês. Ora, ele diz adiante, reforçando, né? Eu acho que nós não temos o direito de repetir o uso de instrumentos absolutamente ilegítimos dentro do processo penal. Oh, presta atenção, hein? Nós, claro. Governo federal e mais os seus aliados aí no legislativo e no judiciário. E da mídia. Bom, esse é um ponto. Eu já tinha até colocado aqui. Mas o segundo é de hoje, que reforça o nós, o coletivo, né? O plural. Hoje a revelação feita pelo repórter Guilherme Balzan, no Jornal das 10 da Globo de ontem de noite, disse que, contou ali, né? Ingenuamente, entre aspas ou não, que disse que tinha buscado novidades junto a um ministro. Como é que é? Vai ter governo de coalizão? Não vai? Como é que fica aí? Como é que está a reforma? E ele não citou o nome do ministro, mas ele disse o que o ministro disse para ele. Que o ministro disse o seguinte, com todas as letras: esqueça isso aí. Esqueça a reforma ministerial, reforma administrativa, arcabouço fiscal. Centre tudo. Foque apenas nos casos do Delgatti Neto e no Mauro Cid. Ou seja, foque nesses 2 casos que, no momento, constituem o conjunto de factoides que estão sendo empunhados aí para emparedar o Bolsonaro. É isso aí. Bom, olha, eu quero aproveitar para recomendar que vocês naveguem até o meu blog, polibiobraga.com.br, para ver e ouvir também, a propósito, um dos advogados de Bolsonaro, Paulo Amador da Cunha Bueno. Eu botei ali um pronunciamento dele que foi distribuído pelo TikTok, mas eu botei no meu canal do YouTube. Tá ali, vocês podem encontrar no meu blog ali. Ele diz o que eu venho dizendo há 2 semanas para vocês. Esse caso das joias é um factoide, um dos mais destinados a assassinar a reputação do Bolsonaro e encurralar o povo brasileiro. Ele explica por que ali. Ele conta como é que a legislação trata desse assunto aí.
Mas eles mal sabem que Bolsonaro não pode ser medido pela régua suja deles. E que quanto mais apanha o Bolsonaro, como pão, ele mais cresce. Vocês vão poder conferir isso no dia 7 de setembro, quando a maioria silenciada, né? A maioria silenciada, voltará para impor a vontade da voz roucas das ruas. Porque essa maioria que era silenciosa se tornou maioria ruidosa. E esse povo brasileiro aí não vai abrir mão disso aí. Duela quem duela. Como dizia o Collor de Mello, né? É isso, senhores.